Olá para toda a categoria, aqui Lucas e Daniel, da coordenação do Sindicato dos Servidores. Estamos começando mais um Sindicerve Notícias. Semaninha mais curta aí, semaninha de Páscoa, feriado necessário aí para a gente descansar também, né? Mas a nossa luta segue, a gente tem algumas atualizações em relação aos últimos dias, atualizações para fazer aí também com o conjunto da categoria, e a luta vai seguir, inclusive, semana que vem com novidades, né? Na semana que passou aí, na quinta-feira passada, a gente fez uma ação de panfletagem muito importante ali na frente do Paço, e é isso que a gente vai voltar a seguir fazendo na semana que vem, buscando aí a abertura de negociação com o prefeito, né? O prefeito tem se mostrado intransigente, autoritário, ignorado as demandas dos servidores e a própria legitimidade do sindicato. Isso é muito ruim para o conjunto da categoria. A gente tem aí se balizado, feito nossas ações, inclusive judiciais, mas a gente precisa voltar a conversar sobre uma série de questões, né? Então, sigam junto com a gente, vai ter novidades aí nessa grande ação política que a gente precisa contar com todo mundo na questão da pauta negocia prefeito, conversa com o sindicato prefeito. É isso que a gente vai ter aí de grandes ações no próximo período. Para além disso, como falei, a gente tem ações judiciais em curso. Nesse sábado a gente teve um primeiro plantão sobre a ação do Descongela, para informar, para esclarecer e também para entrar com ações judiciais em relação à atualização da folha salarial, para quem é do plano antigo da Fundas, do plano antigo da Prefeitura, para quem se aposentou, mas trabalhou no período da pandemia, né? Então, façam o seguinte, entrem no site do sindicato, sindserve.org.br, vai ter um boxzinho ali escrito Ação Descongela. Ali tem uma lista de documentos para cada tipo de servidor, se você era do quadro geral, se você era do magistério, se está nativo ainda, se é aposentado, se é da Fundas. Tem uma série de questões específicas que a gente precisa organizar. É uma ação individual que a gente vai fazendo conforme os documentos forem chegando aqui no sindicato. Tem como enviar por e-mail, mas precisa vir para o sindicato para assinar a procuração. Tá? A gente vai fazer outros plantões de sábado, mas compareçam ao sindicato, conversem com a gente aí. O sindicato, o jurídico, funciona das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, tá? Para receber esses documentos, para conversar, para esclarecer. Isso é muito fundamental porque não é uma ação coletiva, tá? É uma ação individual que a gente vai fazendo em blocos. Isso por conta do que é melhor estrategicamente para a gente arrancar nossa vitória. A gente espera que com isso, inclusive, a gente não tenha que... a gente, inclusive, não tem que fazer ação para todo mundo. Uma hora a prefeitura perceba a enrolação que ela está fazendo e comece a aplicar o descongela aí no que deveria ser automático. E a gente segue na luta aí com representação do Ministério Público sobre os gatilhos e por aí vai. Vamos seguir nessa luta. Por isso que a gente quer negociar com o prefeito, quer conversar com ele. Bom, a gente também precisa conversar sobre um tema específico, aí uma bomba. O Daniel vai trazer aqui vários detalhes sobre um elemento. A gente, na verdade, foi uma notícia organizada pelo Vale, pelo jornal Vale. Consultaram o sindicato, né? A gente emitiu uma nota que foi reproduzida na íntegra na notícia do Vale e a gente também publicou sobre. Eles organizaram as informações para mostrar que em 8 anos o patrimônio do Instituto da Previdência teve uma redução de 60%. O prefeito gosta muito de falar do patrimônio, que o Instituto finalmente é superavitário, não sei o quê, é uma grande... 1º de abril, né, uma grande mentira. A gente é uma omissão de vários elementos importantes. E o Daniel está aqui, ele é diretor do sindicato e também é o nosso membro representante no Conselho Administrativo do Instituto, para explicar tanto essa notícia quanto, na verdade, como a dívida tem aumentado e comido esse patrimônio, né? Daniel, bom dia aí. Vamos entender esse problema enorme para a gente, para a categoria e para a cidade. Bom dia, servidoras, servidores, né? Vamos dividir aqui esse tema em duas partes, né? Primeiro, nós vamos falar sobre a questão da situação do Instituto de Previdência, né? O IPSM. O IPSM ele tem hoje aplicados o recurso de 1,9 bilhões de reais, né? Estão aplicados, não temos nada com o Banco Master, né? Está tudo tranquilo. Essa questão das aplicações estão tudo correto. Esse é o papel do Conselho administrativo dentro do Instituto, né, que nós somos conselheiros, eu sou conselheiro, estou lá fiscalizando essa parte.
E aí a gente pode dizer com segurança que tudo que é possível se fazer com segurança na parte de aplicação dos recursos está lá. E a gente está vigiando isso todos os meses, né? Isso é um dado. O segundo dado é a questão desse patrimônio que existe do Instituto e da responsabilidade da Prefeitura, né? E eu já queria entrar nessa questão que está se falando muito sobre a questão da dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência, né? Nós temos uma lei específica criada em 2017 que obriga, né, legalmente a Prefeitura a repassar todos os meses o aporte necessário para compensar, né, os valores para completar o pagamento de aposentadorias e pensões, né? O que vem ocorrendo com essa responsabilidade da Prefeitura nesses últimos anos, né? Nós temos aqui um gráfico, né, que demonstra claramente essa omissão da gestão, né, desde a época do Felício e agora também com o Anderson Farias, do PSD, né? Olha aí, ó, em 2021, houve um acúmulo de dívida de aporte de 165 milhões de reais. Em 2024, esse valor passou para 320 milhões de aportes devidos, né? E em 2025, 388 milhões de reais. O que significa isso? Que a Prefeitura foi deixando de cumprir a sua obrigação mensalmente e acumulou essa dívida. Nesse período, nós vamos ter aí vários parcelamentos de dívida, né? E que a Prefeitura vai cumprindo regularmente, pagando mensalmente corretamente, só que a cada ciclo ela deixa de pagar os aportes mensais e vai acumulando uma dívida, né? Esses valores foi chegando no final de 2025, né? A saída que a Prefeitura encontrou foi parcelar e reparcelar todas as dívidas desse período, né? E qual é o montante dessa dívida hoje? De R$1 bilhão. Então, nós estamos falando de valores que lá em 2021, de 165 milhões para uma dívida atual de R$1 bilhão. Parcelou os 388 milhões que não pagou mensalmente e mais toda a dívida acumulada já em vários parcelamentos que reparcelou de novo. É dívida não paga, né? Quando você parcela e reparcela, você tá não pagando a dívida e criando um problema muito sério para o Instituto de Previdência, né? Que esses recursos não entraram, né? Que poderia estar rendendo juros e correção monetária e criando uma situação de tranquilidade aí para as aposentadorias atuais e as futuras. E as futuras. E as futuras, tá? E veja, né, você coloca, né, uma dívida hoje de R$1 bilhão, considerando todos os reparcelamentos da Prefeitura. Na reportagem do Vale, eles colocam que o patrimônio do IPSM em dezembro de 2017 era de 2,1 bilhão, que hoje, em valores atualizados, daria 3,2. E hoje o patrimônio está 1,2. Isso sem contar a dívida, né? Sim. Sem contar a dívida. Ou seja, se a Prefeitura pagasse esse 1 bilhão, obviamente ela fez um processo ali que ela não consegue hoje mandar 1 bilhão de uma vez para o Instituto. Isso por falta de gestão de responsabilidade dela. Mas veja, hoje a gente estaria aí com pelo menos mais de 2 bilhões no patrimônio, para mais, né? Porque isso depois ia gerar nós estaríamos, né, hoje com 3,5 bilhões, porque se você considerar esse dinheiro entrando... Esse tempo todo, né? Esse tempo todo, está considerando esse dinheiro sendo aplicado. Exatamente. Então, e eu estou falando de aplicações conservadoras, né? Sim. Daquela da mais conservadora possível. 3,5, você falou? 3,5 bilhões. E se você pegar esses 3,5 bilhões e colocar a longo prazo, né, hoje nós estaríamos com superávit, não déficit. Estou falando de um grupo específico, que é o grupo 1, né, dos servidores do chamado plano antigo, né, do Sim. grupo específico. Então, essa diminuição desse patrimônio, ele está justamente em cima desse grupo, que é o chamado grupo 1, né, que hoje está próximo de 1,2 bilhões de reais. E deveria estar 3,5 bilhões de reais. Ou seja, a Prefeitura está dilapidando o patrimônio com essas dívidas, o patrimônio do Instituto. Inclusive, ela retém os investimentos, o resultado, né, dos investimentos, 2/3, né, para tentar sustentar ainda esses aportes, não paga os aportes e está prejudicando aí a aposentadoria no futuro, né, da aposentadoria do Grupo 1,
E que depois vai ter repercussão também, porque também o superávit do grupo 2, conforme ele for começar a aposentar no futuro, isso vai começar a gerar um problema também. E se você dilapida o patrimônio de hoje, você prejudica o futuro de todo mundo, né? O que a prefeitura vem fazendo nessas duas últimas gestões, né, é você fazer aquilo que ninguém deveria fazer na sua vida pessoal orçamentária, que ficar transferindo dívidas, né? Pro futuro. Inclusive o prefeito em recente, né, entrevista aí, para justificar essa medida, ele disse o seguinte: olha, mas quem não tem dívida, né? Por exemplo, a pessoa que não paga o seu imposto, ela é considerada então um não pagador de dívida. Ele até usou um termo lá, Caloteiro. Um caloteiro, né? Quer dizer, quem não paga imposto, eu achei aquele exemplo absurdo, né? Uma pessoa que deixa de pagar os seus impostos, ela está numa situação de situação terrível. Sim. Não é? A média do brasileiro é de pagar as contas em dias, principalmente quem recebe menos, paga as suas contas em dias, né? E ele deixa de pagar para comprar remédio, para comprar alimento, né? Exato. E é uma comparação infeliz, que não é o caso da prefeitura, né? A prefeitura, ele sempre teve aqui um superávit, né? Orçamentário, e poderia, na pior das hipóteses, se não desse, não quero pagar a dívida toda inteira, não quero, deveria até fazer um meio termo. O que eles não fazem é um meio termo. Inclusive, eles têm recurso no orçamento todo ano para pagar os aportes. Isso, né? A própria lei de diretriz orçamentária, que está aí para todo mundo ver na transparência, ela orçou para 2024 100 milhões para aportes, 2025, 100 milhões para aporte, e agora em 2026, 100 milhões para aportes. Então, mesmo esse dinheiro não sendo suficiente, ele deveria ter sido colocado no Instituto. Não foi, nem isso foi. Então, assim, foi uma decisão política, não de gestão, tá? Política mesmo, de deixar as suas obrigações legais com o Instituto para usar esse dinheiro para outros fins, né? E repassando toda essa dívida que a gente acabou de falar, para as próximas gestões. Pra você ter uma ideia, em termos percentuais, ele vai deixar uma dívida que ele criou na sua gestão, tanto Feliz como o Anderson, ele vai deixar 84% dessa dívida criada nas suas gestões para as próximas gerações, de 6 gestões daqui para frente. Tá? E vai comprometer, que é o segundo ponto importante, nós estamos falando da lapidação do patrimônio do Instituto, mas tem que falar do outro lado também, que é o que vai acontecer com o orçamento da prefeitura futuramente. Sim. Essa dívida é uma dívida exponencial, né? Você não é assim dividida em... Você vai lá no seu cartão de crédito, você divide em 6 vezes e paga certinho e acabou. Não, ela tem juros sobre juros, né? São as correções mensais, né? Que é o IPC-FIP, né? Que são os contratos, né? E se ela não tiver capacidade de pagamento, por algum motivo lá no futuro, esse novo parcelamento e reparcelamento, ele já, por exemplo, o repasse de dívida federal, os repasses federais, eles vão ser drenados para o próprio Instituto. Sim. Entendeu? E esse está no contrato desse parcelamento e reparcelamento. Então, olha o comprometimento com as próximas gestões. E é isso. Na verdade, a gente fala, né, de prejuízo da aposentadoria futura, mas a verdade é que, pela força da lei, um servidor público aposentado pelo Instituto próprio, ele não pode deixar de ser pago. Você não pode deixar de mandar a aposentadoria para um servidor aposentado. Da onde que vai sair esse dinheiro? Dilapidando o patrimônio inteiro. Do orçamento da prefeitura para a manutenção das UBS, das escolas, do transporte público, de uma série de funcionamentos básicos da prefeitura que podem travar no futuro por conta disso. Só para dar um dado aqui, um outro dado importante, você pega essa dívida de 1 bilhão há 25 anos, ela vai se transformar em 5,4 bilhões de reais, aproximadamente, e a gente não sabe quais são as condições econômicas desse futuro. Exatamente. Né? Então, isso que eu chamo de gestão de irresponsabilidade. Com certeza. E o prefeito, né, ostentando como se ele fosse um grande gestor. E como se esse problema do Instituto fosse uma questão simples, simplória, né? Ele falou ano passado, né, em vídeo, como se falou, que essa é uma coisa que todo mundo faz, uma coisa que não tem problema. Uma coisa importante é que ele também, na sua entrevista que ele dá por aí, ele justifica sempre assim, né? Olha, o Instituto não precisa desse dinheiro agora, né? Então, né, olha, eu não vou pagar você porque você não precisa do dinheiro. Imagina uma situação, né? Você está me devendo, né? E eu olho para você, vejo suas contas lá e estou te devendo e vou falar assim, eu não vou te pagar porque você não precisa agora. Então, eu tenho dinheiro. Moral demais. Eu tenho dinheiro para te pagar, mas eu não vou te pagar. Olha, vou te dar 100 reais hoje, tá?
não, semana que vem te dou mais 50. Tá? É assim que ele encara. Só que a dívida é 1.000, 2.000. A dívida é uma dívida bilionária, né? Podemos falar de dívida bilionária. Dívida bilionária. Bom, para concluir sobre esse assunto, Daniel, o que o sindicato já fez, ou pode fazer, segue fazendo aí, não só denunciando, né, mas estamos buscando os órgãos competentes também em relação à responsabilização da prefeitura, do governo do Anderson Faria sobre isso. Né? Uma outra questão importante, né? Vamos colocar isso em 2 momentos importantes. Qual é o papel do conselho, né? Do conselho administrativo dentro do Instituto de Previdência? Nós, como conselheiros, eu, como conselheiro representante do sindicato, nós alertamos sobre essa questão. Nosso papel lá é alertar. Eu, por exemplo, como representante do sindicato, faço um parecer todo mês. Né? Quem quiser saber disso e verificar, é só você entrar no canal de transparência lá do Instituto de Previdência. Estão lá todos os pareceres em que nós colocamos essas questões todas ali de maneira técnica. Né? A nossa discussão lá não é uma discussão política no sentido de partidária. A gente afirma e coloca os números lá dizendo que isso não é uma coisa boa nem para o Instituto nem para a Prefeitura. Sim. Esse é o papel do conselheiro, né? Ele fiscalizar e fazer as denúncias, não é? E chamar a responsabilidade de quem tem esse direito da responsabilidade. O superintendente do Instituto, ele faz um apontamento todos os meses, enviando o memorando para a Prefeitura, dizendo da dívida e falando sobre a questão da obrigatoriedade do pagamento. Isso é feito lá. Agora, a obrigação de pagar é da Prefeitura. O conselheiro, ele não tem a incumbência de ir lá e barrar esse processo. Se pudesse, a gente teria feito isso já. Com certeza. E as leis que aprovaram todos os parcelamentos, reparcelamentos, do Legislativo Municipal, dos vereadores. A maioria dos vereadores aprovaram. Não é? Da bancada governista. Isso. E o Conselho não tem essa responsabilidade de fazer isso. Agora, nós aqui, enquanto sindicato, né, o que nós podemos fazer, e já fizemos, é também procurar os órgãos competentes que podem atuar de maneira mais incisiva sobre esse problema da dívida, que é o Ministério Público. Né? Nós fizemos uma ação, essa já é a segunda ação do Ministério Público, né, alertando e colocando todos esses números de ponto de vista técnico. Né? O nosso jurídico fez isso e encaminhamos para o Ministério Público. Um outro órgão também que é fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado. Nós fizemos a mesma coisa, fizemos um parecer, enviamos todo esse processo de maneira técnica, né? O jurídico também encaminhou para o Tribunal de Contas. E nós fizemos também para o Ministério da Previdência. Né? Nós encaminhamos também todo esse processo para o Ministério da Previdência. Hoje, esses parcelamentos, reparcelamentos, eles são aprovados pelo Ministério da Previdência. Esses 4 reparcelamentos que foram feitos e parcelamentos, eles estão ainda lá no Ministério da Previdência. Até o momento não foram aceitos. Né? Então, é isso que nós podemos fazer. Nós, como representantes do Conselho, né, lá do sindicato, nós atuamos de maneira incisiva, denunciando e falando sobre tudo essa irregularidade que é sobre a Prefeitura não fazer esses repasses. Tá? Com certeza. Isso é fundamental. Bom, então, seguimos nessas denúncias aí, né? Na verdade, é um problema aí que a gente... Não é todo mês que sai notícia, mas aqui no sindicato, até por conta dessa atuação aí do Daniel, no conselho, a gente debate isso todo mês aqui no sindicato, né? E vamos seguir organizando aí. A gente fez ano passado, né, essas representações no Ministério Público, no TCE, e vamos fazer de novo aí, conforme for necessário, até a prefeitura ser responsabilizada. Isso é fundamental. Bom, e aí, gente, um outro tema aí para concluir o nosso programa de hoje. Não é uma denúncia específica, a gente recebe, na verdade, várias, ou então, às vezes, algumas saem na mídia, coisas que, inclusive, têm até algum impacto para a Previdência também, mas que tem muito impacto para o funcionamento, para o que chega para a população do serviço público, que são os problemas das terceirizações. Né? Hoje, você tem a saúde e a educação infantil, em especial, como processos que foram muito terceirizados. Na verdade, você tem a assistência social também, né? Que a prefeitura está toda hora brigando na justiça, porque a justiça tem tentado obrigar a prefeitura a fazer concurso para assistência social, que está praticamente os CRAS e CRES todos terceirizados, e isso está num conflito ali, que a gente segue acompanhando. Por enquanto a prefeitura ainda não abriu nada.
Tem várias UBS, como vocês sabem, algumas UPAs que foram terceirizadas em anos anteriores, e as creches, né, todas elas, e mesmo algumas pré-escolas, que foram terceirizadas. Isso tem gerado uma série de denúncias. Recentemente, na saúde, os funcionários do almoxerifado da saúde estão denunciando agora não só a organização que era responsável pelo serviço, mas a própria prefeitura, porque a prefeitura tinha um contrato com a organização lá privada que fazia o trabalho do almoxerifado da saúde. Eles não estavam pagando o salário, foram reclamando lá para a empresa. A prefeitura teve que fazer uma intervenção, ou seja, depois que já estava terceirizado, a prefeitura teve que assumir de qualquer maneira, pagar os salários desses funcionários. Quando a prefeitura rescinde o contrato, ela não paga, e não pagou até agora, pelo menos a notícia é de ontem ainda, de ex-funcionários dessa empresa denunciando que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, não está pagando a rescisão contratual. Então, rescindiu o contrato com a empresa, tem que pagar a rescisão contratual dos funcionários, e até agora não pagou nada para ninguém. Então, isso é uma denúncia do portal Aquivale, bem importante, sobre esse tema, mas, na verdade, a gente tem outras, né? Então, a gente tem denúncias, por exemplo, de unidades de saúde em que a prefeitura tem uma terceirizada para fazer o trabalho da recepção, né? Então, os funcionários contratados, concursados, quer dizer, né? Eles trabalham com atendimento da população, mas a recepção terceirizada. E tem o UBS que, veja só, a empresa terceirizada repassa isso de volta para a servidora da prefeitura, por não conseguir cumprir o que ela deveria fazer. Fora problemas aí na educação infantil, eu conheço pessoas e também recebemos denúncias anônimas aí de instituições, de creches, né, que são assumidas por organizações privadas, que eles chamam de organizações de sociedade civil, do terceiro setor, mas que pagam salários que são metade do salário do professor concursado, que faz uma sobrecarga de jornada sem pagar hora extra, uma série de problemas de direitos trabalhistas muito sérios. E acho que essas denúncias, né, a gente estimula, inclusive, quem estiver assistindo, quem souber de problemas, que manda essas denúncias para o sindicato. A gente precisa organizar uma coletânea disso para entrar com representações também no Ministério Público do Trabalho, né, porque isso é uma questão política, né? As terceirizações, elas geram um impacto muito grande para quem não é terceirizado também, porque gera sobrecarga de trabalho, gera menos perspectivas em relação aos concursos, e também tem um problema para a Previdência, né, Daniel? Porque a prefeitura está gastando dinheiro com a empresa terceirizada que não paga para o Instituto. Né? A terceirizada paga para o INSS, mas é o gasto da prefeitura. Inclusive, um dos apontamentos nas avaliações atuariais, a avaliação atuarial é uma avaliação que é feita todos os anos para medir a capacidade de pagamento das aposentadorias e pensões atuais e futuras. Uhum. Faz projeções para 25, 30 anos. Né? E um dos indicativos do déficit atuarial, quer dizer, vai faltar dinheiro, né, na Previdência Municipal, é a questão apontada da diminuição dos concursos públicos, né? A diminuição dos servidores concursados. E aí só para completar o que você disse, é o seguinte: quando você fala de terceirização, é um problema nacional, né? Sim. Quando a gente fala, nós não somos contra, o sindicato não é contra os trabalhadores que estão lá, né, ganhando seu pão de cada dia. Nós somos contra o processo que explora esse trabalhador, né? Porque com a empresa, quando ela entra dentro de uma concorrência pública para assumir uma creche, para assumir uma unidade de saúde, né, para assumir uma administração do passe municipal, ela a priori, ela quer um lucro. Né? Uhum. Então, a questão da exploração da mão de obra de trabalho vai ser enorme. Ela nunca vai pagar, por exemplo, salários justos ou o salário padronizado para as carreiras. Ela vai explorar esse trabalhador para poder adquirir o lucro. E aí, o tipo de atendimento que ela vai dar à população é cada vez mais precarizado. Né? E o trabalhador, muitas vezes, é pressionado a não denunciar e submeter a condições de trabalho hora de trabalho exaustiva, não recebe em dia, e quando ele está na última, que ele não tem mais chance, aí ele pega e explode, né? E a população acaba sofrendo sobre isso. Então, Sim. Terceirizar os serviços essenciais, os serviços públicos, né? Que é aquele trabalhador concursado que vai lá, que estabelece um vínculo com a população, né? O
trabalhador terceirizado, ele não consegue, ele vai embora. Então, uma rotatividade enorme. Você olha, por exemplo, o pronto-socorro da Vila Industrial, vai lá você verificar a rotatividade de médicos que saem Sim. todos os dias. Ele vai procurar um melhor salário. E lá é sempre precarizado, né? Não Sim. estamos falando mal do trabalhador, do médico lá, da professora da creche, estamos falando mal da terceirização que provoca esse sucateamento do trabalho e com reflexo à população, né? Exatamente. Essa questão do vínculo ela é fundamental, né? Veja na educação, por exemplo, tem instituições de creche para escola, que hoje em dia, como falei, quase totalmente terceirizado, as creches todas são agora, acontece muitas vezes da organização ter problema, rescinde o contrato, assume outra, isso no meio de um ano letivo, e aí tem que mudar todos os professores, com condições de trabalho diferentes, etc. e tal. Imagina o impacto disso para as crianças, comparação a uma escola pública, com uma escola não só pública, mas com servidores públicos concursados, que você tem esse vínculo, né, permanente, uma construção, a prefeitura consegue ter uma assessoria, uma formação pedagógica para os professores muito, muito superior, querendo ou não, à dessas empresas. E é um problema que a gente vê, inclusive, nas EMFs com os profissionais de apoio, da educação especial, entre outras funções. Isso é muito sério, e isso é uma coisa que a gente denuncia politicamente. Isso é parte da nossa pauta também. Sim, né? só um detalhe, né? Também falando sobre o prefeito, que ele anuncia nas suas entrevistas também que terceirizar é uma economia para o município. Tudo bem que o gestor ele sempre está focado na questão da economia, quanto vai, se vai dar para fazer ou não, né? Mas o lado social tem que entrar, né? É para isso que serve a gestão pública, né? Você faz uma boa gestão pública, quando você vê o lado social. Você tem que ver o lado econômico, mas o lado social. Quando você não consegue um equilíbrio entre essas duas partes, você não está fazendo uma boa gestão. Né? Você não está fazendo política pública. Exatamente. Você está fazendo política partidária com fins, né, de poder só, simplesmente. E a população, ela exige, ela quer, né, que a sua vida melhore de qualidade. Né? E isso é preciso fazer políticas públicas. Né? Exatamente. Então isso é parte da nossa pauta também, o fim das terceirizações, a campanha por mais concursos públicos, né? A denúncia desses problemas ela é fundamental para a gente mostrar, não só para a nossa categoria internamente, mas para a sociedade, para nossos familiares, para nossos amigos que não são servidores, qual a importância do serviço público, de você investir nele e não em terceirizações. Bom, estamos encerrando aí mais um programa. Como falei, vamos ter novidades aí, né? Depois desse feriado, a gente volta com tudo, vamos seguir na luta, em defesa do descongelo, em defesa do enquadramento das agentes ao magistério e, enfim, de maneira geral, em defesa da abertura da conversa com esse prefeito intransigente, autoritário, que não quer conversar com a gente, que não quer receber o sindicato e que, na verdade, isso não tem a ver só com o sindicato, tem a ver com uma falta de valorização dos servidores públicos, né? E que a gente precisa cobrar aí, especialmente agora, né? Estamos em ano eleitoral, não sei se vai mudar de partido, né? Porque o Felício mudou, né? Possivelmente. Isso precisa ser cobrado. Então vamos junto aí com a gente. Comentem o vídeo, mandem o vídeo para os companheiros e acompanhem o sindicato aí nas redes sociais. Um recado para o prefeito, né? Menos autoritarismo e mais negociação. Né? Mais diálogo. Mais diálogo. É isso aí. É isso aí, tamo junto.